Então, eu tenho aqui uma superfície, vamos botar aqui, então, vamos começar a nossa aula falando da normal a uma superfície. Em um ponto de coordenadas x0, y0, z0. Tá certo? Então, aqui eu tenho os três eixos, x, y e z. Então, aqui eu tenho uma certa superfície e um ponto nessa superfície de coordenadas x0, y0, z0. E eu quero saber as componentes do vetor normal. Por que eu quero? Por que, professor, você quer as componentes do vetor normal a essa superfície no ponto de coordenadas x0, y0, z0? Olha, o meu objetivo é chegar à equação do plano tangente. E uma das formas de chegar à equação do plano tangente é através do vetor normal à superfície em um ponto, certo? Então, por isso, eu preciso explicitar as componentes desse vetor normal. Então, acompanhem o meu raciocínio. Se alguém não entender, é só abrir o áudio e falar, certo? Lembrando que eu não estou vendo o chat, então, se alguém interagir por escrito, por favor, me avisem para eu poder olhar qual é a dúvida. Então, número 1, há infinitas retas tangentes a esta superfície que passam pelo ponto x0, y0, z0. No vídeo eu dou, inclusive, o exemplo de uma roleta, né? Sabe essas roletas de joguinho? Né? É uma plaquinha de papelão com uma seta e a plaquinha está pintada ali com os números, né? Então, tem uma seta que ela vai girar em torno do eixo, do centro do papelão, né? Logo, essa seta ela está presa num plano. Então, se eu encostar, por exemplo, numa bola, se eu encostar essa placa em um certo ponto, essa placa formada por esse papelão, ela vai ser tangente à superfície da bola naquele ponto, porque de outra forma seria secante, teria que atravessar a bola. Como esse papelão não vai conseguir atravessar a bola, ele vai formar uma espécie de plano tangente. Então, se eu pegar essa seta e der um peteleco, ela vai girar, 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 e em cada posição intermediária onde essa seta estiver, uma posição diferente de reta tangente. Né? Então, tangentes há infinitas. Tá certo? Então, todo mundo entendeu essa primeira parte, né? Sim, professor. Sim, professor. Número 2. São especialmente conhecidas as retas tangentes contidas no plano, aliás, nos planos x,
igual a x0 e y igual a y0. Certo? Então, eu tenho um plano x igual a x0, que passa... Deixa eu até botar aqui o ponto. Então, y0, x0, e essa altura aqui, então, é igual a z0. Certo? Então, o plano x igual a x0 sobe aqui, certo? Portanto, é uma parede que vai subir aqui, enquanto o plano y igual a y0 é uma parede que vai subir aqui. Tá claro isso? Apesar do desenho estar bem rudimentar, mas eu não quis puxar mais, porque eu teria que atravessar a curva, né? Mas, digamos que quando esse plano y igual a y0 atravessa essa superfície, ele forma uma curva que, claro, passa pelo ponto x0, y0, z0, né? Enquanto o plano x igual a x0, né, talvez intercepta essa superfície também, passando pelo ponto e indo até aqui, certo? Então, é claro que quando eu intercepto... Vocês entenderam o que eu falei? Sim, professor. Então, eu teria aqui, ó, quando eu intercepto por x igual a x0, resta o eixo y e o eixo z. Eu vou tentar repetir a curva que eu fiz ali, alguma coisa assim. Ela primeiro subiu e depois desceu assim. Certo? E quando intercepta por um plano y constante, vai restar x e z, e ali se formou uma curva assim decrescente. Sempre decrescente assim, tipo assim. Ali, nessa figura aqui. Nesse gráfico da superfície. Tá? Então, claro, quando eu obtiver as derivadas parciais d ρ de z, d ρ de x e d ρ de z, d ρ de y, elas vão dizer respeito, respectivamente, d ρ de z, d ρ de x, o coeficiente angular da reta tangente aqui em x0, z0, e d ρ de z, d ρ de y, d ρ de z, d ρ de y, aqui no ponto y0, z0. Certo? Sim, professor. Tranquilo? Pronto. Então, número 3. Número 3. Coeficiente angular da reta tangente à superfície. É claro que também é tangente a essa curva aqui,
É claro que também é, mas também é tangente à superfície, certo? Tangente à superfície no plano y igual a y0 e que passa por x0, y0, z0. Então, a parte da curva que está contida no plano y igual a y0 e passa por x0, y0, z0, certo? Então, o coeficiente dessa reta tangente é d rho de z, d rho de x. Por quê? Porque y é mantido constante quando eu derivo. Então, onde é que esse coeficiente angular é avaliado? Em x0, y0, z0. Tudo bem? Então, a mesma coisa para o coeficiente angular da reta tangente à superfície. Agora, no plano x igual a x0 e que passa por x0, y0, z0. Vale d rho de z, d rho de y. Avaliado em x0, y0, z0. Tá legal? Então, Certo. essa reta tangente à superfície no plano y igual a y0, como o y é constante, a gente já viu que só quem está variando. Agora vamos falar dos vetores tangente. Certo? Então vamos ver, ó. Reta tangente à superfície, então, coeficiente angular. Vamos botar assim, 3,1 aqui, 3,2 aqui. 3,1. Então, eu tenho aqui um ΔX, um ΔZX. E aqui o ângulo alfa, e esse coeficiente angular d rho de Z, d rho de X é tangente de alfa, tá certo? Não é isso? Sim. Então, ó, a direção do vetor é essa aqui, não é? Isso. Então, é como se aqui fosse a direção I e aqui fosse a direção K. E o ΔZX é tangente de alfa, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, se eu quiser escrever o vetor, ó, vetor 3,1, vai ser o quê? Vai ser 1 vezes I mais d rho de Z, d rho de X, K. Não é isso? Porque aqui é a direção I, ali é a direção K. Então, a componente K é proporcional a d rho de Z, d rho de X, e a componente I é proporcional a esse 1 aqui. Dá para entender isso? Professor, eu não peguei muito bem essa parte. O senhor poderia repetir, por favor? Repare, a inclinação do vetor não é aquela que está ali, que eu botei? Essa daqui, Sim. ó. Essa daqui, ó. Beleza, pronto. Então, a inclinação desse vetor não é dado por esse ângulo alfa. Exato. Então, esse pedaço ΔX não está na direção X, logicamente. Sim. E ΔZ não está na direção Z. Sim.
d rho de z, d rho de x não é a tangente de alfa, Sim. que é igual ao cateto oposto sobre o adjacente. Sim. Pronto. Então, a componente z do vetor, se eu vou dividir a componente z, porque assim, vamos botar aqui um vetor fácil de decompor, ó. Nossa, eu fiz aqui muito grande. Deixa eu baixar um pouco aqui. Vou botar um vetor fácil de decompor, ó. 3, 4, 5. Tá? Esse vetor de módulo 5, com essa direção, não é 3i mais 4j? Sim. Pronto. Então, a tangente desse ângulo é 4/3, não é isso? Exato. Pronto. A mesma coisa aqui, ó. Ou seja, se aqui eu dissesse, por exemplo, que dy dx é igual a 4/3, e eu tivesse que escrever a direção. Eita, agora tá com essa moda desse negócio ficar aparecendo. Poxa, como eu queria mandar para o espaço essa porcaria. Negócio, um treco aqui que eu não consigo tirar de minha barra de tarefas, negócio do tempo aqui da Microsoft. Mas vamos lá. Então, dy dx é 4/3, certo? Se eu quisesse escrever a direção desse vetor tangente aqui, eu poderia dizer que a componente y é 4/3 vezes j e a componente i é 1. Não podia? Em vez de botar 4j e 3i, Sim. que o que me interessa é a direção só, certo? Então, se d rho de z, d rho de x é a tangente de alfa, que é o cateto oposto sobre o adjacente, então a componente k é proporcional a d rho de z, d rho de x, a componente i é proporcional a 1, de tal forma que eu vou dividir a componente k, que é d rho de z, d rho de x, por 1, e vai dar a tangente de alfa, que é d rho de z, d rho de x. Entendeu? Da mesma forma daquele 4/3 ali que eu falei. Ah, agora Só eu que a entendi. diferença é que a diferença para aquele dali é que se eu disser que é 4/3, vou pegar um triângulo menor. Tá certo? Em vez da componente I ser igual a 3, será igual a 1. Em vez da componente J ser igual a 4, foi reduzida para 4/3. Certo? Entendi. Obrigada, professor. Então é isso. Logicamente. Eita. Oxente. Já entendi o que é. Logicamente, a componente, o vetor 3.2, por analogia, o vetor 3.2, ele é J, 1 vezes J, certo? Mais d rho de Z, d rho de Y, K. Tá certo? Sim. Pronto. Então, se eu apelar para 3 dimensões, o vetor 3.1 é 1, 0, d rho de Z, d rho de X, certo? E ele é tangente à superfície. Claro, hein? X0, Y0, Z0. Tá bom? E o vetor 3.2 também é tangente à superfície, mas ele é 0, 1, d rho de Z,
d rho de y. Também é tangente. Tudo bem? Sim. Agora uma pergunta. Vocês sabem o que é um produto vetorial? O resultado dá um vetor, né? Dá um vetor, exatamente. E qual é a propriedade do produto vetorial entre dois vetores? Quaisquer que sejam os dois vetores, se eles tiverem a mesma, eu posso colocar eles, o vetor é livre, certo? Eu posso colocar eles, se eles não forem paralelos, eu posso reduzir eles com origem no mesmo ponto, e na hora que eu fizer o produto vetorial entre esses dois vetores, que eles estão definindo um plano, vai dar um terceiro vetor normal a esse plano definido por esses dois. Imagina uma letra V, tá? Eu posso botar essa letra V escrita sobre a mesa, sobre a parede vertical, ou eu posso colocar essa letra V em qualquer lugar, em qualquer plano, a 45 graus, a 60 graus, a qualquer plano, desde que seja um plano, tá certo? E cada perna do V é um vetor, certo? Então, esses dois vetores, eles vão sempre definir um plano, se eu colocar eles juntos. Se eles não forem paralelos, em algum ponto eles vão se encontrar, certo? A linha suporte deles vai se encontrar em algum ponto. Eu coloco ali, faço o produto vetorial e vai dar um terceiro vetor normal a esses dois. Certo? Lembram disso? Sim. Sim. Pronto. Então, eu vou fazer para mostrar agora quem é esse vetor normal, porque eu preciso dele para estabelecer a equação do plano, tá certo? Então, vamos lá. Então, agora vamos fazer o produto vetorial. Como é que faz o produto vetorial? É um determinante. Na primeira linha eu coloco o I. Esse é um vetor, né? J e K, na primeira linha do determinante. Na segunda linha, tanto faz o que eu vou botar primeiro. Mas vamos botar o vetor 3.1, 1, 0, d rho de Z, d rho de X, depois 0, 1, d rho de Z, d rho de Y. Certo? Como é que vai ficar isso aqui? Ó? Vou pegar I vezes. Aí eu vou mudar de cor aqui. Aí eu vou isolar a primeira linha e vou isolar a primeira coluna e a primeira linha, certo? E vai sobrar esse determinante aqui, ó. Só que essa posição aqui, o multiplicador dessa posição é menos 1 elevado a I mais J. Como esse termo é o termo de índice 1, 1, 1 mais 1, 2 menos 1 ao quadrado é igual a 1. Portanto, aqui é mais I mesmo, né? Então, tem essa regrinha. Então, I vezes 0 menos d rho de Z, d rho de X. Então, o multiplicador de I é menos d rho de Z, d rho de X. Tudo bem? Certo. Pronto. Agora eu vou apagar essa coisa aqui, senão vai nos atrapalhar. Certo? E agora vamos para o J. Então, agora, J. E agora eu vou elimino a segunda coluna e a primeira linha, que é o termo que contém J. E agora é o termo primeira linha, 1, segunda coluna, 2. 1 e 2, 3 menos 1 elevado ao cubo é menos 1. Então vai ficar
menos J vezes, agora, derrom de Z, derrom de Y menos 0. Derrom de Z, derrom de Y. Certo? Ok, E agora eu professor. tenho o termo K. O termo K. Então, o termo K. Terceira linha, primeira coluna. 1 e 3, 4. Menos 1 elevado à quarta. Dá mais 1 vezes 1. Então, mais K. Certo? Então, esse é o vetor normal. Esse aqui é o vetor normal. Só que vamos ver o que a gente falou na outra aula. Ó. Componentes desse vetor. Ó. Componentes desse vetor. N igual a menos derrom de Z, derrom de X, menos derrom de Z, derrom de Y, 1. Então, se eu dissesse que F de X, de Y e de Z é igual a Z menos F de XY, esse vetor aqui é grade de F. Certo? Então, por isso, o gradiente da função implícita, já falamos aqui numa aula, e está lá no vídeo também, que eu tenho duas opções, né? Pode ser Z menos, vai estar orientado numa direção, num sentido, aliás, e F menos Z vai estar orientado no sentido oposto. Tá certo? Então, se eu defino a função implícita, o grande F é normal à superfície.